As pessoas passaram a me odiar, muitas, né? Não todas, mas muitas delas passaram a me odiar por conta disso, por conta do evangelho verdadeiro que eu conheci, e conheci fora da igreja adventista, não conheci lá dentro da igreja adventista. Conheci na Bíblia. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Dele vos escolhi. Do mundo, Deus nos escolheu. Há um mundo que foi salvo por Cristo, que Ele já salvou lá na cruz, já consumou a obra lá na cruz, e há um mundo que não está salvo por Jesus. E esse mundo que não está salvo por Jesus, não crê nele, não tem prazer nele, não gosta dele, não sente prazer na palavra de Deus, não sente prazer na ideia de céu, não sente prazer em saber que existe um plano de salvação. Esse mundo que não será salvo por Jesus é assim. Não é como a igreja adventista diz lá no livro Questões sobre Doutrina, que independentemente da crença ou não, da obediência ou não, Deus vai levar, atribuindo isso a nós, reformados. Esse não é o nosso ensino de nós reformados. Não é. Cristãos reformados, que aceitam a autoridade unicamente da palavra de Deus. O sola escritura para a gente é verdade. O sola escritura para a gente é coisa séria. Então, já que sola escritura é coisa séria, é verdade para vocês reformados, você, Paulo César, não vai ficar chateado de ver um adventista de Bíblia na mão, né? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série de respostas à TV Caminho Livre, em função aí dos desafios da fé reformada e calvinista contra a teologia adventista, tá bom? Então hoje a gente vai passear um pouquinho aí sobre o universo da Palavra de Deus, inclusive um pouco de forma diferente daquilo que eu fiz no vídeo anterior, onde eu não abri a Bíblia, mas argumentei a partir da pura lógica, da pura linguagem, dos puros conceitos de eleição incondicional, que é a doutrina que a gente está avaliando nesse momento dentro da série, e agora eu vou argumentar a partir da Palavra de Deus. Vamos fazer aí uma recapitulação das coisas que o Paulo César disse no trechinho do vídeo aí que você viu no começo. Então, ele diz que muitas pessoas passaram a odiar ele por causa do verdadeiro evangelho que ele conheceu fora da igreja adventista. Não conheceu lá na igreja adventista, mas conheceu na Bíblia. Legal, Paulo César, eu tenho Bíblia aqui também, e vamos lá no espírito bereano avaliar se as coisas são como você diz que são, tá bom? E aí ele diz assim, citando lá João capítulo 15, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E aí o Paulo César enfatiza, né, a frase dele vos escolhi, para falar da doutrina da eleição, inclusive eleição incondicional. O próprio nome do vídeo do Paulo César aí é assim, eleição incondicional versus livre-arbítrio parte 2, é uma coisa assim, tá bom? Beleza. Aí ele diz assim que Deus escolheu lá os eleitos do mundo. E aí ele faz uma afirmação bem interessante. Existe um mundo que foi salvo por Cristo e que já salvou lá na cruz e já consumou a obra na cruz. E há um mundo que não está salvo por Jesus Cristo. Esse mundo que não está salvo por Jesus e que não será salvo por Jesus, não crê nele, não tem prazer nele, não gosta dele, não sente prazer na palavra de Deus, não tem prazer na ideia do céu, não tem prazer em saber que existe um plano de salvação, e esse é o mundo, assim é o mundo que não será salvo por Jesus. E não funciona, como diz lá a Igreja Adventista, no livro Questões sobre Doutrina, que independentemente da crença ou não, independentemente da obediência ou não, Deus vai levar as pessoas, atribuindo isso ao ensinamento reformado. Mas esse não é o nosso ensino, né? Nós reformados que aceitamos a autoridade unicamente da palavra de Deus, e só a escritura pra gente é verdade, e só a escritura pra gente
é coisa séria. Bacana, legal, gostei da retórica. Inclusive eu acho que o Paulo César tem uma ótima retórica. As pessoas às vezes acham que a gente faz os vídeos simplesmente para discordar do Paulo César, para brigar com ele, para denegrir ele, para tentar diminuir ele. E na verdade não é bem assim. Eu inclusive só faço os vídeos que faço a respeito aí das questões do Paulo César porque considero primeiro de tudo as questões interessantes e relevantes. Senão não faria, o que já é um ponto positivo para o Paulo César. Então ele levanta boas questões. Ele não dá muito boas respostas, mas aí já é um outro problema. Mas que levanta algumas boas questões, levanta. E aí acho que é digno da gente avaliar. E eu também acho que o Paulo César é um bom orador, é uma pessoa que consegue colocar as ideias em alguns momentos de uma forma bem colocada, nem sempre é verdade, mas em alguns momentos sim. E também nenhum orador é perfeito e excelente o tempo todo, né? O Paulo César não é um bom orador o tempo todo, mas em muitos momentos ele é um bom orador. Eu, né, que já vi muitos vídeos dele, pelo menos aí uns 80, 90% dos vídeos que ele já gravou, assim considero e acho que de boa e tranquilo, tá bom? Mas hoje eu gostaria de argumentar com vocês a partir da palavra de Deus para avaliar um pouco aí das questões do Paulo César. Eu vou dividir a minha fala em dois momentos, onde eu vou ler alguns versos de 1 João e depois eu vou ler um capítulo inteiro do Evangelho de João, tá bom? Já que ele gosta da ideia aí do sola escritura, vamos argumentar a partir da escritura, avaliando hoje um pouquinho aí da teologia joanina, né? Que inclusive, muitas pessoas não sabem disso, mas inclusive para mim a teologia joanina é o ápice da Bíblia. Tá? Por muitas razões. Eu creio que João é um escritor simples e profundo ao mesmo tempo. E eu acho que esse é meio que o ápice da sabedoria de colocar as questões. Ele consegue ser profundo mesmo sendo bastante simples. Paulo é muito profundo, mas é bem mais complicado. O que não quer dizer também que João é melhor que Paulo, mas quer dizer que João reflete, pelo menos na minha perspectiva, em certo sentido, uma simplicidade mais madura do que aquelas coisas assim mais viscerais de Paulo, que são excelentes, mas que são mais complexas, que dão pano para manga em relação a discussões e polêmicas e leituras, né, que correspondem ao que de fato Paulo queria dizer e outras que não. Tanto que você percebe uma coisa interessante, existe muito mais discussão sobre a teologia de Paulo do que sobre a teologia de João. Não quer dizer que não exista discussão sobre a teologia de João, pelo contrário, existe muita discussão também. Mas Paulo, de uma forma geral, evoca mais polêmica, mais complexidade do que João, conquanto seja também uma literatura muito rica e que também envolva aí as pessoas em discussões e estudos muito profundos. Então vamos trabalhar um pouco a partir da perspectiva da literatura joanina, começando em 1 João. Bom, a primeira ideia que eu gostaria de contrapor em relação às coisas que o Paulo César disse aí, a partir da palavra de Deus, sola escritura, tem um pouco com essa ideia desse meio que maniqueísmo, assim, que tem dois mundos, esse dualismo, né? Tem um mundo salvo por Cristo e tem um mundo não salvo por Cristo. Interessantemente, esta ideia onde existem dois mundos nesses termos, tipo assim, um mundo que Deus amou, aí tem o mundo que Deus não amou. Tem o mundo a quem Deus salva, e tem o mundo a quem Deus não salva. Ou tem o mundo a quem Deus quer salvar, e tem o mundo a quem Deus não quer salvar. Isso é uma absoluta fantasia que da sola escritura é que não vem, né? E a gente poderia inclusive se contrapor a essa ideia dos tais dois mundos aí, lendo algumas passagens bíblicas interessantes. Vamos começar em 1 João capítulo 4, versos 14 a 16. E João escreve assim: Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor de Deus, Deus permanece nele.
Maravilha, esse é o capítulo clássico aí de toda a revelação da natureza de Deus como amor, do fato de que Deus é amor. Inclusive, se o calvinista estivesse correto e Deus não ama todo mundo, esse Deus do calvinismo precisaria conhecer o Deus verdadeiro da Bíblia, porque quem não ama não conhece a Deus, né? E é de 1 João capítulo 4 que a gente tira essa e muitas outras imagens extremamente importantes para a natureza, o caráter, a palavra, a lei, a verdade, a vontade de Deus. E interessante é a ideia de que aqui existe um mundo e não dois mundos. E nesse texto aqui, o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Não há nenhuma indicação de que existe um mundo a quem o Salvador não salva, ou não quer salvar, ou não salvou na obra consumada da cruz, né? Qualquer retórica desse tipo é uma afronta ao texto e naturalmente não está presente nem nesse texto, nem em texto nenhum da palavra de Deus. Ou eu coloca para mim aí, Paulo César, qual é o texto da sola escritura que diz que Jesus não é o Salvador do mundo? Que aí a gente pode dizer, olha, aqui está dizendo que ele é o Salvador do mundo e aqui está dizendo que não é. Então tem um mundo que ele salva, tem outro que não. Essa retórica não pertence à sola escritura, amigão. E o que mais? Quando a gente começa a se aprofundar aqui na discussão que João está fazendo, a gente percebe um profundo sinergismo e uma profunda condicionalidade na relação entre Deus e o homem, e destruindo por completo o monergismo calvinista e a tal da eleição incondicional. Perceba a dinâmica do texto. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Perceba, Deus só permanece, e a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente lê lá o Evangelho de João, naquele que permanece nele. Como é que não pode haver sinergismo entre Deus e o homem, né? É óbvio que há sinergismo entre Deus e o homem. Deus vem para habitar no homem, mas só permanece se o homem permanece nele. Olha que legal, né? O Paulo César naturalmente nunca lê a Bíblia, ou nunca tinha lido a Bíblia, né? E não sabia, né, desse profundo sinergismo, que ao final das contas implica na condicionalidade da relação, né? Se você permanecer, Deus permanece em você. Nada disso faria sentido se o monergismo ou a eleição incondicional fossem a verdade do universo, né? Mas a gente já está um pouco careca de saber. Eu, no caso, já literalmente careca de saber tudo isso, né? Beleza, legal. E a gente conhece e crê no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Condicionalidade, sinergismo, é só permanecendo no amor que Deus permanece em nós. Se você amar, aí Deus habita em você, porque inclusive a gente nem consegue amar senão em Deus, né? O amor é uma realidade de que a gente vive em Deus e que a gente bebe de Deus e que a gente recebe um amor correspondente ao seu amor, diz a teologia joanina, né? Em outros contextos. Ou seja, quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Só que se você um dia amou, mas não permaneceu no amor, você conheceu Deus, mas Deus não permanece em você, porque Deus só permanece no amor, né? Isso é lindo, e claro, tem um lado pesado de que se você não permanecer no amor, ele não vai permanecer em você, mas isso simplesmente é o compromisso de Deus consigo mesmo, e com a sua lei, com a sua vontade, com a sua verdade, que é o amor. Se não for pelo caminho do amor, Deus não vai permanecer naquele caminho, né? Não importa, não adianta como que você chame ele, né? O tal do caminho livre, né? Livre entre aspas, né, Paulo César? Vamos mudar esse nome aí para o TV Caminho Predestinado logo. Beleza. Legal. Agora, um outro texto interessante de 1 João dentro da discussão aí é 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. E aí a Bíblia diz assim, João falando: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo
inteiro. Nessa frase, João destrói completamente a teoria imbecil e anti-sola escritura do Paulo César de que tem dois mundos. E aí um mundo Jesus morreu para salvar os pecados deles, pelo outro mundo não. Mas João está falando o contrário. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Esse é o nosso mundo. Mas não só pelos nossos, mas do mundo inteiro, ou seja, até desse outro mundo aí, das pessoas que não serão salvas. Jesus também é o salvador delas, Jesus também morreu por elas, o que no final das contas indica que se elas não serão salvas, não é porque Deus não ama, Cristo não morreu, não teve eleição, não teve graça, não teve vontade de Deus para salvar. Simplesmente indica que Deus não vai salvar ninguém de forma irresistível, incondicional, essa pataquada imbecil do monergismo e do calvinismo, tá bom? Sola Escritura, meu amigo Paulo César. A sola Escritura conduz a gente, né, a compreensão de que Jesus morreu não só pelos eleitos, mas por todas as pessoas, e é a propiciação pelos pecados não só dos nossos, mas do mundo inteiro, não dos mundos, né? Ou dos dois mundos, sei lá de onde é que você tirou essa idiotice aí, né, senhor Paulo César? Maravilha, beleza, ok. Então, por enquanto, eu acredito que está tudo ok a gente caminhar, né, na direção aqui de desmascarar o que o Paulo César está dizendo. Agora eu queria questionar algumas coisas. Vamos lá. A retórica de que existem dois mundos, ela é uma retórica plausível no seguinte sentido. O mundo está dividido entre quem crê e quem não crê. Quem ama Deus e quem não ama Deus. Quem ama o pecado ou ama a lei de Deus. Então essas divisões em dois, elas tornam possível a gente fazer uma distinção, vamos pensar assim, didática, retórica, para enquadrar esses grupos, cada qual nas suas características, tá? Tudo bem, isso é possível fazer, conquanto isso não torne, de fato, o mundo dividido em dois, tá? O mundo é um só, contendo pessoas que creem, que não creem, que amam Deus, que não amam Deus, e etc, tá bom? Beleza. Agora, vamos trabalhar que o Paulo César tem a razão, e a eleição é incondicional, e agora ele está dizendo que tem dois mundos. Tem o mundo dos eleitos e tem o mundo dos não eleitos. Os não eleitos, o Paulo César diz, que não creem em Cristo, não têm prazer em Cristo, não gostam de Cristo, não sentem prazer na palavra, não sentem prazer na ideia de que existirá um céu, não existe a ideia de que as pessoas vão de alguma forma ter prazer no plano da salvação. E a pergunta que fica é, de onde surge esse estado de coisas? De onde surge a ideia de que tem uma parte do mundo, ou um mundo, de pessoas que não creem, que não têm prazer, que não gostam, que não querem ir para o céu, que não querem saber do plano da salvação? Segundo a teologia calvinista, esse mundo dessas pessoas vem de quem? Vem de Deus, porque Deus decretou que um mundo assim seria melhor para a sua glória, para ele ter alguém para poder sentir ira e jogar no inferno de forma incondicional, tá bom? Leia Romanos 9. Não é o assunto aqui hoje, mas recomendo, tá? E basicamente é isso. E o Paulo César faz essa divisão do mundo salvo e do mundo não salvo para tentar dizer que é justo que Cristo haja como ele age, e não conta que Cristo é o responsável pelas coisas serem como são. Então, se assim é, o mundo que nele não crê porque ele próprio não morreu pelas pessoas, ele próprio não amou as pessoas, ele próprio não elegeu as pessoas, ele próprio não quer a salvação das pessoas. Qual que é o caminho delas? É realmente ele não crer, não amar, não querer saber e acabou, né? Mas essa parte da história o Paulo César não conta, né? E aí, eu queria falar com vocês um pouquinho mais de coisas que o Paulo César não conta para vocês, tá? Uma coisa interessante que o Paulo César disse aí nesse trechinho do vídeo que a gente destacou no começo do nosso vídeo é que a Igreja Adventista supostamente atribui aos reformados, calvinistas, um entendimento que não pertence à teologia reformada e calvinista, tá? Que basicamente é o seguinte, que independentemente da crença ou não, da obediência ou não, Deus vai levar os eleitos, as pessoas que ele quer no céu, tá?
E o adventismo aparentemente atribui isso ao calvinismo, ao ensino reformado, mas o Paulo César diz assim claramente, esse não é o nosso ensino. Pera aí, pessoal, vamos avaliar isso um pouco melhor. Veja bem, o calvinismo, a teologia reformada, por acaso ensinam que a eleição ou a salvação dependem de crença e de obediência? Como que é isso? Veja bem, olha só. A eleição é incondicional, a eleição conduz à salvação. A obra da regeneração é monergista para que o homem possa crer, o novo nascimento é uma obra sobrenatural, a fé é um dom divino na qual o homem não participa de forma alguma da sua própria fé, para que ele não tenha salvação na sua própria salvação pela fé, entre aspas. E agora surge uma questão complicada. Peraí. Então, não é verdade que a salvação independe da crença ou da obediência? Ah, então depende da crença e da obediência. Mas Paulo César, o que acontece se a pessoa não crer ou não obedecer? Ah, então daí ela não vai ser salva. Ah, então a salvação, a eleição, a glória, o céu dependem da pessoa crer e obedecer? Então agora tem salvação pela obediência, ou parte pela obediência? Ou não é isso? Bom, naturalmente, quando o Paulo César é pego com a boca na botija nesse tipo de dilema, é óbvio que ele nunca vai responder. É óbvio que caso ele se aventurasse a responder, ele tentaria dizer que, veja bem, não é bem assim, e as palavras estão sendo mal interpretadas, e etc., simplesmente para fugir do dilema óbvio e específico. Veja, se a eleição é incondicional, ela não pode depender de crença ou de obediência. Então, se o adventista, através do livro Questões sobre Doutrina, ou através da lógica, através da retórica, através de literatura, através de sermões e ensinamentos, dizer que na visão calvinista a salvação, a eleição e tudo mais independem de crença e de obediência, o que está sendo feito é uma interpretação fiel do que o calvinismo de fato ensina, ou pelo menos por implicação óbvia e lógica. Não pode haver condição de eleição e salvação. Senão a salvação é condicional, a eleição é condicional. E para ser incondicional não pode ter condições. Até engraçado, né? A gente tem que dizer o óbvio do óbvio do óbvio, né? E mesmo assim, diante do óbvio, a gente retardada, burra, espiritualmente cega, ainda vai dizer que não é bem assim, né? É bem interessante a psicologia desse negócio. Mas tudo bem, ok. Essas coisas o Paulo César nunca vai dizer para você. Nunca vai responder as questões, nunca vai explicar os dilemas, nunca vai ser transparente, cristalino, nunca vai ser lógico, direto, claro e específico e, sobretudo, nunca será bíblico. E você quer a prova? Eu vou provar para você. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 15. E agora eu gostaria de refletir com você em um texto extraordinário da Palavra de Deus. Vamos fazer uma análise do capítulo completo, são 27 versos. Eu espero que você não tenha pressa, se tiver pressa, espero que você nem veja os meus vídeos. Mas se você está afim de entender um pouco desse negócio todo, eu estou disposto a te explicar. E olha que coisa interessante, no trechinho do vídeo aí que a gente destacou das falas do Paulo César, aí no começo do meu vídeo, ele diz assim que muitas pessoas começaram a odiar ele quando ele conheceu o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não se aprende na igreja adventista, mas se aprende na teologia reformada, calvinista. Beleza? E qual é o texto que o Paulo César usa para justificar esta ideia? É João capítulo 15, verso 18 e 19. Aí ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi,
por isso o mundo vos odeia. E aí o Paulo César destaca a frase, dele vos escolhi, especialmente conectada ao verso 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros, e aqui está pintada a eleição incondicional em João capítulo 15. Sabe o que isso reflete na prática em termos de estudo bíblico? Uso do método do texto prova. Parabéns! Parabéns, Paulo César! Você está conseguindo usar o método do texto prova, aquele que você fez um monte de vídeo, ou pelo menos uns 2 ou 3, falando que a Igreja Adventista tinha uma interpretação absolutamente errada de Daniel 8, porque usava o método do texto prova, segundo as ideias lá do Raymond Cottrell. E agora você usando o método do texto prova para provar calvinismo num texto absolutamente contrário ao calvinismo? Como é que isso funciona? Bom, para provar que João capítulo 15 é um texto absolutamente contrário às convicções calvinistas, de eleição incondicional e tudo mais, eu decidi fazer aquilo que todo adepto do Sola Escritura deveria fazer: ler a palavra de Deus. E aí eu começo lendo a partir do verso 1. Ó que legal, hein, Paulo César? Às vezes não é muito legal a gente pegar um verso isolado lá no meio do capítulo que fala alguma coisinha que a gente pode usar para defender a nossa retórica. Às vezes é legal a gente estudar, né, o texto no contexto, e as coisas podem ficar muito interessantes quando a gente faz isso. E aí Jesus fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, o corta. E todo o que dá fruto, ele, o Pai, limpa, para que produza mais fruto ainda. Paulo César, segundo a lógica da eleição incondicional, especialmente naquilo que ela conduz à ideia de que é impossível perder a salvação, da perseverança dos santos e tudo mais, dentro dessa leitura, esse texto aqui do nosso amigo João, que na verdade está descrevendo o que Cristo ensinou, é um baita texto mentiroso. Veja, todo ramo que está em Cristo, mas não der fruto, o Pai corta. Olha que interessante, inclusive, Paulo César, esse texto ressoa, aliás, esse texto tem a sua linguagem ressoada lá em Romanos 9-11, quando quem não permanecer na videira vai ser cortado. Opa, peraí, Paulo César, veja bem, a eleição é incondicional. Se Cristo morreu pela pessoa, a pessoa não pode se perder. Então, se alguém está em Cristo, não pode se perder. Então, como que Jesus fala de alguém sendo cortado, estando nele, só porque não deu fruto, Paulo César? Agora é condição da eleição ou da salvação dar fruto. Como assim? E veja, Jesus em nenhum momento diz que quem não dá fruto nunca esteve nele. Não estava nele, mas não deu fruto, foi cortado. Só nos primeiros 2 versos de João 15, Paulo César, sola escritura, as suas ideias imbecis estão destruídas, né? O pai cortou as suas ideias. Mas tem um pouquinho mais. Veja o verso 3. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você sabe o que a partícula se significa aqui? Condicionalidade. Se você não permanecer em Cristo, você não pode dar fruto. Mas se você permanecer, você pode dar. Olha que legal, hein, Paulo César? Mas você achava que era incondicional. Quem está nele nunca será cortado, é impossível não permanecer nele, é impossível não dar fruto. Mas não é nada disso do que o texto ensina. O texto diz que se você permanecer nele, ele permanece em você.
Não existe nada do tipo, se você está nele, você nunca sairá dele, você nunca deixará de permanecer, você nunca será cortado, porque a salvação está garantida, porque você é um eleito incondicionalmente. Nada dessa retórica imunda calvinista, herética calvinista, diabólica calvinista existe em João 15. Mas a gente ainda está no verso 3, né? Continuar um pouquinho. Aliás, verso 4, né? E aí vamos continuar a partir do verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Mais uma vez, Jesus expõe aquilo que ele falou no começo do capítulo. Se você está nele, mas não dá fruto, você vai ser cortado. Ou seja, se alguém não permanecer nele, vai ser lançado fora, a semelhança do ramo, vai para o fogo. Isso aqui é a perdição de alguém que um dia esteve em Cristo, mas não permaneceu, demonstrando, obviamente, a natureza condicional desta relação entre o ramo e a videira, ou a videira e os ramos, né? Mas é óbvio que você não lê, não entende, não sabe, não conhece, né? Faz parte, né, Paulo César? Mas a gente ainda está no verso 6. Olha o verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aí Jesus agora está trabalhando o outro lado dessa moeda. Se permanecer, se as palavras dele permanecer no coração, na mente, no caráter, na prática, no caminho, na vida, a gente vai pedir o que a gente quiser, vai ser feito. E Deus é glorificado porque a gente vai dar muito fruto. E é assim que a gente se torna discípulo. Não é coisa do tipo assim, se você foi um eleito incondicional, não importa o que aconteça, você vai se tornar discípulo pela força de uma graça irresistível, da qual você não poderá escapar e você precisará permanecer forçosamente e acabou, porque não pode não permanecer e não pode apostatar e não pode perder a salvação. A retórica calvinista, os conceitos calvinistas são uma afronta ao texto, são uma negação do texto. Conquanto, né, tentem pintar texto-prova no meio disso aqui para fazer ter sentido calvinista, etc. Né? Como a gente sempre fala, né, o calvinismo é uma filosofia que impõe os seus sentidos particulares, filosóficos, aos textos bíblicos, às linguagens bíblicas, dentro de limites, né? Porque você não vai ver uma análise calvinista correta, coerente disso aqui nunca, né? Sempre se enfatiza unicamente os pontos que favorecem e se deixa de ver o óbvio, né? Que é tudo condicional aqui, né, Paulo César? Tem aqui nada incondicional, né? Morreu eleição incondicional já nos primeiros versos, tá? Maravilha. E aí ele diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus ele faz uma exortação para que as pessoas permaneçam, né? Não tem essa ideia do tipo, o Pai me amou, eu vos amei, e a vocês a quem eu amei, vocês vão permanecer, porque eu estou garantindo que vocês vão permanecer, porque se fosse por vocês, vocês não iam permanecer, então eu tomei a decisão, e eu não preciso nem exortar vocês a permanecer, porque eu vou fazer vocês permanecer, e acabou, e parabéns, você não tem liberdade, tem escolha, porque eu escolhi e acabou. Esse é o Jesus calvinista, mas esse não é o Jesus da Bíblia. Ele exorta as pessoas a permanecerem no amor dele. E se não permanecer, Paulo César vai ser jogado no fogo, viu? Olha que legal, né? O Paulo César não lia a Bíblia, né? Não conhecia, né? Que mais? Aí ele diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Ah, então, peraí. Para permanecer no amor de Deus tem que guardar os mandamentos. Ô Paulo César, de vez em quando você fala sobre o legalismo adventista, e deixa eu ser muito honesto com você aqui. Eu gosto quando você bate no legalismo adventista, porque eu, antes de ser pastor, sendo pastor e continuando sendo membro, líder, influenciador adventista, bato no legalismo, tá? Não é esse o problema. Agora perceba,
a ideia do guardar os mandamentos de Deus não pode ser vista unicamente da perspectiva legalista, uma vez que essa perspectiva é a própria perspectiva de Cristo. É só guardando os mandamentos de Deus que a gente permanece no amor dele. Pois lá, 1 João fala um monte de coisas a esse respeito também, a gente não vai se aprofundar muito. Os mandamentos de Deus não são penosos, os mandamentos de Deus devem ser guardados e tudo mais, etc. Claro, sempre há também polêmicas sobre o conteúdo desses mandamentos, envolve a guarda do sábado para os cristãos ou não, e inúmeras outras discussões lá da cultura judaica cristã, pagã, e essa mescla louca que criou aí essa treta toda no meio da história da igreja e no meio da igreja. Mas seja como for, se guardar os mandamentos é que vai permanecer no amor dele, tá? Então, qualquer retórica que diz que tal é irrelevante, tal é desnecessário, porque senão seria legalismo, acusaria o próprio Cristo de legalismo aqui, né? Aí ele diz assim, verso 11, tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Cristo esclarece um pouco do contexto aí do que é o guardar os mandamentos, que ao final das contas é o amor a Deus, o amor ao próximo, como ele mesmo ensinou e ilustrou em inúmeros contextos, e ele vai ilustrar isso aqui, inclusive, dizendo que ninguém tem amor maior do que dar a própria vida em favor dos amigos, e vocês são meus amigos, e aí entra a cláusula condicional, se fazeis o que vos mando, né? O verso 14. Então você é amigo de Jesus, não é se você é eleito incondicionalmente, é se você faz o que ele manda. Mas o Paulo César nunca tinha lido a Bíblia, né? Ele não sabia, né, da condicionalidade toda, explícita, constante no texto, né? Sola Escritura, né, Paulo César? E aí, voltando ao que eu estava falando um pouco sobre o Paulo César confrontar aí os legalismos adventistas, eu quero deixar bem claro, tá? Eu não me incomodo com isso, inclusive eu acho esse um aspecto positivo do trabalho do Paulo César, né? Mais um deles. No sentido assim, olha, veja, de fato algum adventista pode pegar um pouco dessa condicionalidade, tem que guardar o mandamento, para pregar alguma coisa do tipo vamos fazer algo para Deus nos amar e nos aceitar e nos salvar? Sim, mas isso será uma deturpação da teologia bíblica e uma deturpação da teologia adventista, tá? Isso é importante de colocar, conquanto o sinergismo e a condicionalidade do texto aqui sejam mensagens bíblicas e não mensagens adventistas. E se o adventismo prega a necessidade da guarda fiel dos mandamentos, de se permanecer em Deus, e etc., de fazer o que Cristo manda, e etc., não é porque é uma teologia corrupta, mentirosa e falsa e herética e baseada na velha maluca da Ellen White, mas simplesmente porque o adventismo lê a Bíblia, né, sola Escritura, com um pouquinho mais de seriedade do que calvinista, santarrão por aí, né? Eu digo santarrão não no sentido de pretender santidade, mas santarrão no sentido de pretender ter um entendimento melhor que os outros por essa retórica toda do calvinismo, que é uma retórica interessante, mas que se você vai esmiuçar os seus conteúdos, o que você encontra lá é uma mistura de um monte de filosofias maniqueístas, dualistas, fatalistas, satanistas e etc., ainda que eles naturalmente não admitam o tal estado de coisas, né? E por isso a gente precisa, inclusive, argumentar e destroçar essa ideia biblicamente. Sola Escritura, Paulo César. Beleza. Aí o texto continua, verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, e o mundo amaria o que era seu.
Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Provavelmente esse trecho do texto seja o trecho mais usado pelos calvinistas, uma vez que todo o forte tom de condicionalidade dos versos anteriores aqui não está presente. Jesus nos chama de amigos e não de servos, porque ele nos mostra tudo que o Pai deu a conhecer. E não foram eles os discípulos, ou eles os cristãos, ou eles os crentes que escolheram Cristo, mas Cristo escolheu eles. Esse texto ele é bastante usado para tentar pregar a tal da eleição incondicional, mas como a gente demonstrou, por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, a escolha de Cristo pelas pessoas não garante, né, a salvação final em última instância. Lembra lá do texto clássico, Mateus capítulo 10, a escolha dos 12, entre eles Judas, e lá no verso 22, se eu não me engano, diz assim, né, sereis odiados de todos por causa do meu nome, que inclusive é o tema repetido lá em João 15, e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, em todo o contexto aí do ensino de Jesus a respeito desse assunto, permanece-se a ideia da condicionalidade. Não é porque você foi escolhido por Jesus para ser o seu discípulo que você o será. Inclusive é o que Jesus está argumentando o capítulo 15 inteiro. Se você é um discípulo, mas não dá fruto, o Pai vai cortar. Se você não permanecer, você vai ser cortado e lançado no fogo. Se você não guardar os mandamentos, não permanecer em Cristo, se você não fazer o que Ele manda, você vai ser cortado. Ok? Então a ideia de que não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros, não pode ser eleição incondicional, porque se assim fosse, estaria em contradição com tudo que Cristo está dizendo antes. Simples assim. E se o texto não pode ser contraditório, a ideia de que foi Cristo que nos escolheu e não nós que escolhemos ele nesse ponto aqui, não pode ter que ver com eleição incondicional para a salvação, onde o escolhido não pode apostatar, não pode não permanecer, não pode não guardar os mandamentos, porque tem que ser salvo, né? E aí se esvazia toda a retórica de Cristo em relação a esses montes de se você permanecer, se você crer, se você fizer, se você amar, se você obedecer, e se você permanecer e der fruto, não adianta de nada, né? Tipo, ele está falando. Aliás, à luz dos conceitos calvinistas, Cristo estaria falando unicamente idiotices do capítulo inteiro, simplesmente para chegar na hora. Não fui eu que escolhi, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. E aí agora sim é verdade, porque todo o resto não é verdade. Não tem como não permanecer e ser jogado fora, não tem como não obedecer e não fazer o que ele manda, porque foi eleito incondicionalmente para fazer forçosamente, irresistivelmente, obrigatoriamente, sem recurso à liberdade, nada disso, o que ele manda. Entende? Então basicamente é isso. O calvinista, o que ele faz? Ele pega a frase que lhe convém, tira do contexto, usando como texto prova, e quer enfiar satanismo, fatalismo, idiotice filosófica calvinista, em nome de eleição incondicional, à luz do que Jesus falou, porque olha, a autoridade de Jesus, não fostes vós que me escolheste. E tudo mais do que Jesus disse até aqui não é bem assim, né? Porque nada disso aqui se cumpre, nada disso aqui é real, nada disso aqui é verdadeiro, porque é impossível para quem está em Cristo não dar fruto, é impossível para quem está em Cristo não permanecer, é impossível para quem está em Cristo desobedecer, é impossível para quem está em Cristo não permanecer no seu amor, não fazer o que ele manda, pela forma como o Deus calvinista conduz as coisas, né? De forma irresistível e incondicional. Ok, então acho que já está bem claro aqui que não é bem esse o caso, e toda a retórica de Cristo, inclusive nesse próprio trecho do texto que a gente está discutindo agora, não é calvinista, simplesmente é um texto do tipo assim, colocando a primazia de Cristo, a supremacia de Cristo, a condução de Cristo sobre a igreja, sobre os discípulos e etc., mas deixando o caminho aberto, e é só quem perseverar, e é só quem permanecer, e é só quem der fruto, e é só quem amar, e é só quem fizer o que ele manda que vai chegar no fim das contas no céu.
Acabou! É bem simples assim. E é a esses que perseveram e que amam e que permanecem e que tal, que são odiados pelo mundo, inclusive por aqueles que um dia amaram, mas não permaneceram. Um dia estiveram em Cristo, mas foram cortados e etc. E é bem simples de entender. Tanto que, na conclusão desta sessão, toda a linguagem condicional retorna. A gente leu aí até o verso 20, olha o verso 21. Aliás, a gente leu até o verso 19, olha o verso 20. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem o que me enviou. Se eu não viera e não houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse vindo, feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto o meu Pai. Isso é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, longe de eleição incondicional, o que existe aqui é um monte de condicionalidade. Se Jesus foi perseguido, nós que somos fiéis e perseveramos e amamos e fazemos o que ele manda, também seremos. Se Jesus não tivesse vindo, eles não teriam culpa, mas ele veio e agora eles têm culpa. Se Jesus não tivesse feito o que fez, eles nem culpa não teriam, mas Jesus fez o que fez e agora eles têm culpa. E odiaram Deus e odiaram Cristo sem motivo. Agora, se as pessoas tivessem odiado Deus porque Deus não as regenerou, elas teriam odiado Deus com motivo. Não me regenerou, eu não sou capaz de não odiar. Eu odeio, que culpa eu tenho? Eu tenho todos os motivos do mundo para odiar Deus, se a única coisa que ele decretou a meu respeito é que eu iria odiá-lo, que eu não teria livre-arbítrio, que eu não escolheria os meus caminhos, eu também não seria escolhido por ele, e eu ia para o inferno para sua maravilhosa glória. Esse é o calvinismo, mas essa não é a mensagem de Jesus, né? Fechou, pessoal? E aí Jesus invoca o Espírito Santo e fala que essa obra do Espírito Santo testemunharia dele e os próprios discípulos, os próprios crentes, iriam testemunhar a respeito dele também, tá bom? Muito longe de eleição incondicional, o que o texto ensina é condicionalidade pura, cristalina, evidente, e aqui jaz mais um herege, né? Paulo César teve caminho predestinado, e agora a base não é simplesmente o que eu penso, o que eu falo, a minha lógica e a minha retórica. A base para destruir as idiotices do Paulo César é só a Escritura.